Bom dia, bom dia, bom dia. Beijinho pra vocês, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma história no nosso quadro Mundo Grego. Simbora pra nossa história de hoje. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, que é muito importante pra gente, hein? Não esqueçam disso. Compartilha também, se puder, esse vídeo, melhor ainda, tá? Bom, vamos lá, nossa história de hoje? Oi, Dani, espero que você esteja bem. Me chamo Alice, tenho 31 anos. Já fui casada e estou vivendo uma experiência inédita na minha vida. É por esse motivo que eu decidi enviar minha história para você. Mas antes de eu viver essa experiência que eu estou vivendo agora, eu sofri muito na mão de um homem narcisista. Ele só se satisfazia quando ele me fazia sofrer. Durante muitos anos, eu aguentei muita coisa ruim que ele fez comigo, com medo de perdê-lo. Mas olhando para trás, eu vejo que eu dava muito mais valor a ele do que a mim mesma. Aos poucos, eu fui percebendo que eu sentia por ele não era só amor, era uma dependência emocional. Mas mesmo assim, por muito tempo, acreditei que um dia ele iria mudar. Mas a verdade é que homens igual a ele jamais mudarão. Eu falo que a gente só aprende a parar de sofrer no dia que a gente consegue enxergar que a gente tem que se amar em primeiro lugar. E por quê? Porque você não vai, se você se ama, você vai deixar alguém te fazer sofrer? Não vai. Então, a partir do momento que você começa a se amar, né? Não existe isso, esse homem vai me fazer sofrer, esse homem vai me escorrachar, vai me xingar. Não existe, você vai estar se amando. Você deixa alguém xingar seus filhos? Não, porque você ama seus filhos incondicionalmente. Você não vai pra cima? Vai pra cima. Então, você tem que ir pra cima quando alguém também fizer isso com você. Dani, antes de fazer um resumo da minha história, eu gostaria de dizer que mesmo eu te seguindo há pouco tempo, eu já sou apaixonada por você e pelo canal. Ah, muito obrigada. Adoro assistir seus vídeos, principalmente os vídeos que as Alices se libertam de homens escrotos e narcisistas. Parabéns pelo canal e continue abrindo esse espaço para que a gente possa, né, dar o nosso testemunho aqui. Dani, eu tinha tudo para ter uma vida tranquila, bem mais feliz. Eu nasci numa família de classe média alta. Isso me proporcionou a ter um começo de vida confortável. Eu sou filha única de um casal que trabalhou muito para proporcionar à nossa família uma vida bem estruturada. Desde pequena, minha família me proporcionou várias viagens no nosso período de férias. Sempre estudei em ótimas escolas. Meus pais sempre investiram muito em mim. E eu comecei muito nova a fazer aulas de inglês e francês. O meu pai, ele sempre sonhou em aprender a tocar algum instrumento, porém ele nunca conseguiu. E esse sonho que ele idealizava, ele passou para mim. Antes de eu completar 10 anos, eu fazia aulas de teclado. Mesmo eu sendo muito nova, eu já tinha uma agenda cheia durante a semana. Mas eu nunca reclamei de nada. Eu aprendi cedo a valorizar as coisas que meus pais podiam fazer por mim, mesmo eles tendo uma rotina de vida cheia de trabalhos. Eles sempre foram bem presentes na minha vida, sempre me incentivaram a estudar, para que eu não dependesse somente da herança deles no futuro. Meu pai dizia que o segredo do sucesso era disciplina, organização e dedicação a tudo que a pessoa faz. Dani, mesmo eu tendo uma situação financeira boa, eu nunca fui uma menina deslumbrada. Meus pais sempre me ensinaram a cuidar dos meus brinquedos, das roupas. Meus pais diziam que, independente do preço, tudo tinha um valor. E assim eu fui aprendendo que não é porque uma roupa é mais cara do que a outra que a mais barata tem menos valor. Meus pais também me ensinaram que não era tudo que eu queria que eu ia poder ter. Muitas vezes que eu pedia, eles questionavam se eu realmente precisava daquilo. E antes de eu ganhar, né, eles queriam saber por que você quer isso, você realmente precisa disso? E assim eu fui aprendendo a valorizar o que eu tinha. Cuidava das minhas coisas com muito zelo e isso servia para tudo, desde um caderno até uma bicicleta. Nas viagens que eu fazia com meus pais, eu não ficava pedindo tudo que eu via pela frente. Só o fato de eu estar viajando com a minha família já me deixava muito feliz. Meus pais, mesmo de forma silenciosa, eles ficavam muito orgulhosos da educação que eles me deram. Dani, quando eu terminei meu ensino médio, meus pais eles me presentearam com intercâmbio para a Europa. Fecharam um contrato com uma empresa de intercâmbio que até poucos anos atrás atuava nesse mercado.
Nesse intercâmbio, eu conheci Jurandir. Ah, senhor! Os pais dele tinham uma situação financeira muito melhor do que a dos meus pais. Só que Jurandir, ele foi para esse intercâmbio com o intuito de se divertir, não de se aprofundar no idioma. Ele já chegou no alojamento chamando atenção. Além dele ser bonito, ele já era bem comunicativo. Ele tinha aquela presença que ele sempre dominava o ambiente. E era bem perceptível que ele gostava de ser o centro das atenções. E ele acabava sendo, não só pela beleza, mas pelo jeito comunicativo e principalmente por tudo que ele aprontava. Ele era o mentor das festas escondidas que tinham no alojamento. Ele não se preocupava se ele podia ser expulso por aquilo. Além disso, quase todas as noites ele bebia mais do que poderia, né? Então ele sempre estava arrumando algum tipo de problema. Com pouco tempo que eu conheci Jurandir, já deu para perceber que ele era uma pessoa sem limites. Mas mesmo assim, eu comecei a me interessar por ele. Só que em um momento nenhum eu deixei isso transparecer porque ele sempre pegava várias meninas e eu não queria ser apenas mais uma nas mãos dele. E ele tinha umas atitudes também que não me agradavam. Só que eu realmente me interessei por ele. Já tinha os sinais, né? Mas ela pagou pra ver. Depois de uns dias que a gente estava nesse intercâmbio, ele começou a dar em cima de mim. Começou a falar que eu era a menina mais interessante de lá. Mesmo com apenas 20 anos, ele já tinha uma lábia que quase levava todo mundo no papo, tá? Só que eu fui uma das únicas que não caiu na lábia dele. Isso foi deixando ele intrigado. Ele insistiu por várias vezes pra gente ficar juntos. Mas mesmo eu querendo ficar com ele, eu não cedi. Então eu voltei para casa sem ficar com o Jurandir. Às vezes eu penso que isso foi um erro, porque se eu tivesse ficado com ele naquele momento, talvez eu não me envolveria mais com ele. Já naquela época, ele só estava querendo saber de farra. Depois de um tempo que eu tinha voltado do intercâmbio, eu conheci um cara muito legal. Vou colocar o nome dele aqui de Maurício. Nos conhecemos na faculdade e com o tempo começamos a ficar. Depois de um tempo que a gente estava só ficando, resolvemos começar a namorar. Namoramos por mais de um ano. Maurício era o oposto de Jurandir. Era discreto, educado, responsável. Diferente de Jurandir, ele não chamava atenção nos lugares que ele ia. Era totalmente na dele. Nosso relacionamento começou de uma forma tranquila, sem conflitos, sem nenhum tipo de intensidade exagerada. A gente gostava de sair para almoçar e jantar fora, e na maioria das vezes a gente passava horas conversando. Eu gostava muito quando ele passava o final de semana comigo na minha casa, ou quando eu ia para casa dele. Mas com o tempo as coisas começaram a mudar, mesmo sem eu saber ao certo o que estava acontecendo. Eu sentia falta de algo, sabe, no nosso relacionamento. Não tinha um sentimento profundo da minha parte, então comecei a achar que nossas conversas estavam repetitivas, comecei a me cansar do nosso relacionamento. Só que Maurício era uma pessoa boa e a decisão de terminar com ele foi difícil, mas aconteceu um fato que foi determinante para eu tomar essa decisão. Um dia eu estava em casa à noite, abri meu Facebook e tinha uma mensagem de quem? Jurandir. Porque Jurandir, né, gente, ele aparece a qualquer hora, a qualquer momento, né? Nessa mensagem ele dizia que há muito tempo ele queria me chamar nas redes sociais, mas que ele não sabia meu sobrenome. Então ele teve a ideia de mandar mensagem para a empresa de intercâmbio que nós tínhamos viajado, que a princípio eles não queriam falar meu sobrenome, mas ele acabou insistindo e passaram. E assim ele me achou. Ele estava querendo me convidar para a gente jantar. Eu respondi que seria um prazer falar com ele novamente, mas que eu estava namorando e que não seria legal eu sair para jantar com ele. Ele insistiu, mas eu continuei falando que eu não achava isso correto. Nos despedimos e ficamos mais ou menos 2 meses sem nos falar. E foi justamente nesse período que eu terminei meu namoro com Maurício. Como nosso namoro já não estava legal, eu já não tinha mais muita paciência com ele. Ao invés de ficar tratando ele mal, eu achei melhor terminar. A ligação de Jurandir, ela também acabou mexendo comigo. Então eu decidi terminar meu namoro.
Mas eu não cheguei a falar com o Jurandir assim que eu terminei. Eu não queria que ele achasse que a mensagem dele tinha mexido comigo. Só falei com ele quando ele me procurou novamente. Quando ele me procurou, ele me disse que gostaria muito de ter oportunidade de me rever. Ele me disse que provavelmente naquela época do intercâmbio eu tinha achado ele um cara bem babaca. Se justificou dizendo que naquela época ele não tinha responsabilidade, mas por esse motivo ele acabou tendo vários problemas, inclusive familiares. Ele tinha mudado, segundo ele. Disse que estava trabalhando na empresa do pai e fazendo faculdade. Ele também falou uma coisa que me tocou muito. Ele nunca tinha me esquecido. E isso nunca tinha acontecido. E que isso nunca tinha acontecido com ele. Ele falou que nunca pensou tanto em uma pessoa igual ele pensou a mim. De repente eu percebi, quando ela percebeu, eles já estavam ali conversando. E com frequência já a gente conversava. Eu estava completamente envolvida na conversa dele. Um dia saímos para jantar e óbvio que nesse dia nós ficamos. E com pouco tempo começamos a namorar. Ele me apresentou à família e posteriormente apresentei ele para a minha família. E tanto ele quanto eu fomos bem recebidos nas respectivas famílias. Ele me apresentou para a família dele, posteriormente apresentei ele para mim e nós fomos muito bem recebidos, cada um ele na sua família. Durante o período do nosso namoro, o Jurandir ele parecia estar realmente diferente. Ele estava bem comprometido com o trabalho na empresa do pai. Estava bem comprometido na empresa do pai, com os estudos, e nem de longe ele parecia aquele cara babaca que eu tinha conhecido no intercâmbio. Namoramos por pouco mais de um ano e resolvemos nos casar. Dani, no início do nosso casamento, parecia que eu estava vivendo um sonho. Eu estava casando com um homem que eu amava, que me tratava bem, e assim como eu, ele adorava viajar. Ele pensava muito no futuro, ele me respeitava, me tratava muito bem, tanto na nossa casa quanto na frente dos nossos amigos e parentes. Mas esse sonho não durou muito. Aos poucos esse sonho foi se tornando um pesadelo. Ai, ai. Ele foi começando a mudar. No início ele começou com comentários depreciativos, disfarçado de brincadeiras. Depois, sem nenhum motivo aparente, começou a criticar meu comportamento, inclusive na frente de amigos, e isso me deixava mal. Pouco a pouco ele também começou a me controlar e me fazia eu me sentir mal. Ele criticava as roupas que eu usava, criticava meu corpo. Quando eu resolvia cozinhar, ele criticava minha comida. E mesmo eu ficando mal com essas coisas, eu via que ele sentia prazer nisso. E quanto mais triste e decepcionada eu ficava, mais feliz ele parecia ficar. Dani, por conta dessa forma que Jurandir começou a me tratar, eu comecei a ficar com minha autoestima bem baixa. Quando eu precisava me arrumar para alguma ocasião especial, eu tinha medo dele falar que eu estava mal arrumada. E o que aquela roupa não estava combinando comigo, né? Porque eu estava acima do peso. Eu tinha medo dele falar que a maquiagem estava ridícula. Muitas vezes ele falava essas coisas, sabe? Aí eu mudava de roupa umas 3 vezes e ele continuava me humilhando, dizendo que eu estava ridícula. E enquanto ele não me via chorando, ele não parava. Mas, quando eu chegava no meu limite, ele enfim pedia desculpas. Aí ele falava, não amor, essa roupa tá boa, vai assim mesmo. De comida, não cozinhe, queridas. Não cozinhe. O homem tá reclamando da sua comida? Não cozinha. Manda ele comprar comida fora. Bom, enquanto ele não me via derramar lágrimas, ele não parava de me humilhar. Só que essas atitudes dele só pioravam. Com o tempo, ele começou a chegar tarde em casa, não me dava satisfação. Quando eu ligava para ele, o telefone estava desligado ou ele não atendia. Quando eu insistia em falar, ele me xingava. Dizia que era para eu parar de encher a porra do saco dele. E quando ele chegava em casa, já de madrugada, ele chegava alterado, muitas vezes me xingando, dizendo que não aguentava mais ficar ao meu lado. Que eu era um encosto na vida dele e que ele não sabia aonde que ele estava com a cabeça quando foi casar com uma mulher enjoada e chata que nem eu. Só que essas coisas que ele falava pra mim me atingia e eu comecei a achar que a errada da história era eu. Ele dizia que as mulheres dos amigos dele não ficavam fazendo pressão na cabeça deles. Ele dizia que nenhum amigo dele tinha uma mulher tão chata quanto eu.
E cada vez que ele ficava falando esse tipo de coisas, eu ficava refletindo se o problema realmente não estava em mim, né? Ele conseguia tanto me manipular e a minha mente, assim, ela manipulava tanto a mente dela em relação a isso, que muitas vezes eu chegava a pedir desculpas pelas minhas próprias atitudes. É bem coisa de um narcisista mesmo. Dani, com o tempo as coisas só foram piorando. Eu comecei a descobrir algumas traições dele. Sempre que eu batia de frente com ele em relação a esses adultérios, ele dizia que se eu não estivesse satisfeita, era para eu arrumar minhas coisas e ir embora para casa dos meus pais. Apesar de eu sofrer muito com essas coisas que Jurandir fazia, eu não conseguia me libertar. E por esse motivo as coisas só pioravam. Cada vez ia se tornando pior. Inclusive, ele não ficou mais só na agressão verbal. Ali começou também agressões físicas. A primeira vez que ele me agrediu fisicamente, ele tinha passado a noite fora. Eu passei a madrugada ligando para ele e o telefone só dava desligado. E eu comecei a ficar bem preocupada, achando que poderia ter acontecido algo. Como ela não conseguia... Gente, claro, né? De madrugada, a pessoa não atende. Você já pensa o pior, né? Então eu preocupada, achando que poderia ter acontecido algo com ele, como eu não conseguia falar, resolvi ligar para a mãe dele. Quando ele ligou o telefone, tinha um monte de mensagens da mãe esculhambando ele, dizendo que ele era um irresponsável por deixar a esposa dele sozinha em casa em plena sexta-noite. Ele ficou revoltado por eu ter envolvido a mãe dele nisso. Quando ele chegou em casa, eu estava deitada e ele começou a gritar e me xingar, dizendo que não tinha que ter ligado para a mãe dele, que eu estava querendo foder com a vida dele. Ai, meu Deus. E quando eu respondi que eu estava preocupada e com medo que tivesse acontecido algo, ele falou que ele queria mais que eu morresse, que eu era uma maldição na vida dele e que era para eu parar de perturbar ele. Nessa hora ele pegou um dos travesseiros que estava na cama e começou a sufocar no meu rosto. Eu comecei a ficar sem ar, comecei a me debater e só assim que ele parou de me sufocar. Ele disse que da próxima vez que eu perturbasse ele ou perturbasse a mãe dele, ele ia me sufocar até me matar. Outra ocasião, eu escondi a chave do carro para ele não sair à noite. Ele começou a gritar comigo que era para eu entregar a chave. Eu disse que não ia entregar. Ele então me deu um chute na boca do estômago que eu caí deitada. Ele ainda me arrastou pelos cabelos dentro do apartamento e ele só parou de me agredir quando eu falei onde estava a chave. Fora tudo isso, Dani, ainda aconteceu outras inúmeras agressões verbais e físicas. Muitas vezes ele discutia comigo, cuspia na minha cara, mas apesar disso tudo eu não conseguia largar. Eu continuava com ele pensando que essas reações é porque eu estava exagerando nas cobranças que eu fazia a ele. Depois o meu sofrimento... Dani, o meu sofrimento... ele era muito maior porque eu não compartilhava com ninguém, eu sofria calada. Como eu era apaixonada por ele, eu tinha medo de compartilhar isso com as pessoas e me senti, tipo, na obrigação de me separar. Foi então que eu decidi fazer terapia. Eu sabia que sozinha eu não ia conseguir entender por que eu aceitava tanto sofrimento. E por que eu não fazia nada para me libertar dele, já que eu sabia que aquilo estava me fazendo mal. Bom, eu comecei então a procurar terapeutas na internet, me identifiquei com o perfil de Letícia, marquei um atendimento. No início foi tudo muito estranho, foi muito difícil para eu sentar na frente de uma pessoa e expor tudo que eu sofria. O sofrimento que eu escondia dentro de mim. Eu me sentia muito desconfortável, mas aos poucos eu fui tendo confiança nela. Comecei a falar sobre o meu casamento, sobre as humilhações que eu passava, sobre as ofensas, até que eu comecei a criar coragem para falar das agressões físicas que eu sofria. Também sobre a confusão que existia dentro de mim, já que no fundo eu queria me livrar dele, mas ao mesmo tempo eu não conseguia viver sem ele. Dani, o que eu gostava de conversar com Letícia é que desde o início ela tinha uma escuta bem acolhedora. Ela não me julgava e não me pressionava a tomar nenhum tipo de decisão. Aos poucos, os conselhos que ela me dava eram sábios, né? E ela começou a me fazer enxergar que eu estava vivendo um sofrimento e que eu merecia coisas muito melhores para minha vida.
Esses conselhos dela foram ficando marcados na minha mente, e a cada sessão parecia que eu saía de lá mais fortalecida e gostando mais de mim. A cada sessão que eu tinha com Letícia, eu conseguia me conectar comigo mesmo. E como eu era antes de começar a sofrer nas mãos de Jurandir. E como eu poderia ser feliz novamente longe de Jurandir. Isso foi criando dentro de mim uma semente de esperança de poder reconduzir a minha vida. Só que junto com esse processo de aconselhamento, eu recebia de Letícia algo bem inesperado. Os dias que eu não tinha sessão com ela, eu sentia muita falta de conversar com Letícia. E eu sentia falta de me encontrar com ela. Estar ao lado dela me fazia muito bem, não só pelo processo terapêutico, mas principalmente porque eu sentia segura ao lado dela. E principalmente porque eu me sentia compreendida por ela. E o principal de tudo, eu me sentia muita vontade de me abrir com ela a cada sessão que eu fazia. A minha admiração por Letícia só aumentava. Aos poucos, sem eu me dar conta, essa admiração se tornou afeto. E quando isso aconteceu, acabou se tornando profundo e bem confuso para mim. Já que no início eu achava que esse sentimento era por conta da minha carência emocional e afetiva. Eu ainda me encontrava fragilizada com tudo que eu tinha passado. E eu passava ainda muita coisa com o Jurandir. Então eu acabei encontrando no acolhimento dela, ajuda para reconstruir a minha vida. Obviamente, esse sentimento começou a me deixar confusa. Eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Com o tempo, as minhas conversas e os conselhos que eu recebia de Letícia começaram a ir além do consultório. Começamos também a conversar com frequência por telefone, WhatsApp, e com o tempo começamos até a sair juntas para caminhar, almoçar, ir a cafeterias. E sempre que eu estava com ela, eu me sentia completa. Eu me sentia segura e principalmente feliz. E o inevitável aconteceu. Me apaixonei por Letícia. Depois de mais uma agressão de Jurandir, eu criei coragem de sair de casa. Quando tomei essa decisão, eu estava completamente certa do que eu queria. Quando eu comuniquei aos meus pais que eu estava separando, foi um choque, pois eles não sabiam do que eu sofria com o Jurandir. Eu não contava para eles tudo que eu passei na mão de Jurandir. Eu não queria levar esse sofrimento para os meus pais, mas as coisas que eu contei para eles já deixaram eles horrorizados. Dani, quando eu comuniquei a Jurandir minha decisão, ele debochou da minha cara e disse que eu não era capaz de viver sem ele. Coitado. Mas com o tempo, ele viu que eu não estava blefando. Ele tentou voltar comigo, mas quando isso aconteceu, já era tarde demais. Eu já estava apaixonada e envolvida com Letícia. Eu já não sentia mais absolutamente nada por ele, só mesmo raiva de ter sofrido tanto tempo na mão daquele homem. Dani, assim que eu me separei, aluguei um apartamento para mim. Eu não queria nada que viesse da parte de Jurandir. Antes de eu ficar com Letícia pela primeira vez, muitas coisas passaram na minha cabeça. Foram semanas de turbulência interna na minha mente, culpa, dúvida, medo, tudo misturado. Afinal de contas, eu nunca tinha me envolvido nem com nenhuma mulher. Eu já tinha tido uma experiência sexual com uma mulher na minha adolescência, mas era um ato sexual. Mas dessa vez eu estava realmente apaixonada. A Letícia também já tinha dado sinais que ela estava gostando de mim. Depois de muitas dúvidas, resolvi tomar a iniciativa e chamei ela para jantar no meu apartamento. Nesse jantar, tomamos um vinho e a gente se declarou uma para outra e ficamos juntas pela primeira vez. E depois que começamos a ficar juntas, eu tive uma outra luta interna. Eu tinha que contar aos meus pais que eu estava namorando uma mulher. Mas Letícia me deixou muita vontade para eu fazer isso dentro do meu tempo. Quando eu senti totalmente segura e com certeza que era com ela que eu queria ficar, conversei com meus pais e assumi a minha bissexualidade. Quando contei para eles foi um choque. Meus pais jamais imaginavam que eu poderia estar namorando uma mulher. Mas em momento nenhum eles me repreenderam. Eles só pediram um tempo para eles se acostumarem com a ideia antes de conhecerem Letícia. Com o tempo superaram esse choque. Hoje o relacionamento da minha mãe com Letícia é ótimo e ela tem total liberdade com ela. Dani, depois que eu assumi meu relacionamento com Letícia para os meus pais, eu ainda demorei um pouco para assumir para a sociedade. Eu tinha muita vergonha de ficar com ela em lugares públicos. Mas não era porque eu tinha vergonha dela, mas eu tinha vergonha assim de mim, sabe?
Hoje eu estou completamente livre desse preconceito que me incomodou por algum tempo. Eu vivo muito feliz e apaixonada ao lado de uma mulher que eu amo. Tenho certeza que a decisão de ficar com ela foi a decisão mais certa da minha vida. Letícia sabe das minhas fragilidades e em nenhum momento ela usa isso para me enfraquecer. Muito pelo contrário, ela me ajuda muito a lutar contra as minhas fraquezas, contra os meus medos e minhas angústias. Ela é uma pessoa maravilhosa e eu sou muito grata a Deus por ela ter aparecido na minha vida. Bom, essa é a minha história. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de contar aqui no canal. Muito obrigada, Alice, por vir dividir a sua história com a gente. Bom, não adianta, gente. Relacionamentos abusivos é sempre assim, né? Ele vai começar com os abusos psicológicos, com a fala e depois parte para as agressões. Infelizmente, muitos de nós, eu vou falar nós porque eu também já passei por isso, a gente tem vergonha, não é nem de contar só para a família, a gente tem vergonha de... A gente tem vergonha de assumir que nós estamos passando por aquilo. Porque pelo menos, gente, quando eu passei por isso, sabe? Primeira coisa que me deu foi uma sensação de fracasso. Porque na minha cabeça, o casamento de todo mundo era perfeito. E só o meu não era. Então, na minha cabeça, o que eu estava fazendo de errado para aquele casamento não dar certo? Então, eu me senti uma fracassada. E eu acho que muitas mulheres acabam se sentindo assim. Então, é muito difícil pra gente digerir. Por isso que a gente tenta tanto, eu acho, né? Claro, você tá ali emocionalmente envolvida com aquela pessoa, você não consegue largar, mas é porque você fica naquela esperança assim, não, vai melhorar, esse cara era tão bom, esse cara não era assim, por que agora aconteceu, né? E a questão de contar pra família também, vergonha. Imagina, como é que eu vou contar pro meu pai que eu tô apanhando? E essa vergonha, ela se dá no momento que você sabe que você não tem forças para largar esse homem. Porque a partir do momento que você larga, você viu aí, depois que você conhece Letícia, se apaixona, você toma uma decisão que você vai largar ele, você vai lá e conta pros seus pais. Porque você sabe que o que as pessoas vão falar, é o que você falou. Você vai contar pra sua família que você tá apanhando, que você tá numa relação abusiva, claro que eles vão falar pra você sair disso, seus amigos. Só que no seu interior, você sabe que você não vai sair daquilo ainda. Então você também não quer contar, porque você vai ficar com vergonha. Peraí, eu vou contar pras pessoas que eu tô apanhando, que eu tô passando isso, que eu tô passando aquilo, e eu não vou largar esse homem. Então eu acho que fica, sabe, é uma angústia muito grande dentro da gente. Bom, você acaba, né, se apaixonando ali pela terapeuta, né, pela Letícia. Claro que isso pode acontecer, né, gente? O amor pode vir de qualquer lugar, né? Mas eu fico feliz que hoje você tá bem, que você teve coragem de contar pros seus pais, que a terapia também te ajudou a ver que você é importante, né? Eu acho que o primeiro passo disso tudo é a gente entender que nós somos mais importantes do que ele. Ninguém na sua vida é mais importante do que você mesma, né? Então, você tem que se amar em primeiro lugar. A partir do momento que a gente se ama, como eu falei no início, você não vai suportar essas coisas. Porque você vai falar assim, peraí, essa pessoa tá fazendo o quê? Tá me maltratando? Então, eu acho que é muito importante a gente se conhecer, a gente se amar, para que você não, de forma alguma, né, você possa aceitar que essa pessoa faça isso com você. Gente, sério, eu sei que a gente lê muitas histórias aqui de famílias né, destrutivas, que não foi o caso dessa Alice aqui, pelo visto, né? Mas a gente lê muito isso. E uma coisa que a gente tem que falar para os nossos filhos, mesmo que você tenha problemas em casa com seu marido, sempre fale com as suas filhas, com seus filhos, não aceite nada menos que a felicidade, sabe?
Não aceite que ninguém encoste a mão em você. Isso não é certo. Então, eu apanhei uma vez, né? Contei pra vocês, tá aqui no canal, meu vídeo. Sofri violência doméstica. Mas no dia que eu apanhei foi o dia que meu casamento acabou. E nunca mais ninguém encostou um dedo em mim. Porque eu lembro, meu pai nunca me bateu. Meu pai nunca encostou um dedo em mim, né? E eu lembrava de palavras do meu pai. Ninguém vai encostar em você. Eu que sou seu pai, nunca encostei o dedo em você pra te educar, pra fazer nada. Por que alguém vai encostar a mão em você, sabe? Então, assim, eu tive uma educação do meu pai que eu levei ela muito pra minha vida. E olha que eu não fiquei livre aí do meu embuste, né? Do meu Jurandir. Mas que bom que durou 8 meses e depois disso eu nunca mais aceitei essas coisas na minha vida. E a gente não pode aceitar. A gente tem que receber o que a gente dá. Então, se você dá amor, se você dá carinho, né? Por que você vai receber tapa, palavras grotescas? Não faz sentido isso. Então, eu acho, Alice, que a terapia te ajudou muito a você, né, ver que você era importante para você mesma. E o seu namoro com a Letícia ali, eu acho que foi uma consequência ali, aconteceu, né, de vocês se apaixonarem. Poderia ter acontecido, né, com outra pessoa, mas aconteceu com ela. Eu fico feliz por você hoje estar bem. E, sabe, sempre se esforce, né? Force você, assim, a entender que a pessoa mais importante do mundo é você mesma. Então, assim, ninguém pode fazer nada contra você. A gente não merece que as pessoas façam coisas ruins contra a gente. Por que eu só faço bem, eu vou receber o mal? Por que eu trato uma pessoa bem, um marido bem, faço um almoço, né? Lavo uma roupa, deixo a casa limpa. Por que eu vou receber grosseria desse homem? Igual você falou assim, que eu cozinhava, ele reclamava. Então não cozinha. Não cozinha. Sabe por que eu parei de cozinhar? Porque uma vez meu ex-marido falou o seguinte, nossa, você descasca a batata, parece que você tá cortando metade da batata. Uma coisa assim, que eu não sabia descascar direito, descascar. Eu falei, a partir de hoje também não faço mais nada. Então, assim, tá reclamando do jeito que eu faço? Então vai lá e faz, sabe? É isso, gente. É isso, a história de hoje. Espero que alguém tenha tirado um bom proveito aí. É sempre bom a gente trazer as histórias, que eu sei que muita gente se identifica, né? Muito obrigada, Alice, por ter escrito. Muito obrigada a vocês que estão aqui no canal. Deixe seu comentário, um beijo e até o próximo. Tchau!